Seção 8. Enfermeiros e auxiliares. Devem-se seguir os métodos de Cristo. Podemos aprender muitas lições preciosas dos métodos de trabalho seguidos por Cristo. Não seguia ele apenas um método. De várias maneiras procurava ele atrair a atenção da multidão e, tendo obtido sucesso nisso, proclamava-lhes as verdades do Evangelho. Sua obra principal consistia em ministrar aos pobres, aos necessitados e aos ignorantes. Em simplicidade, expunha perante eles as bênçãos que podiam receber, e dessa forma lhes despertava a fome da alma para a verdade, o pão da vida. A vida de Cristo é um exemplo a todos os seus seguidores, que mostra a todos os que aprenderam o caminho da vida o dever de ensinarem aos outros o que significa crer na palavra de Deus. Muitos há agora nas sombras da morte que precisam ser instruídos nas verdades do Evangelho. Quase o mundo inteiro jaz na impiedade. A todos os crentes em Cristo foram dadas palavras de esperança para os que se encontram em trevas. A terra de Zebulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia das nações. O povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Necessitam-se jovens zelosos e devotados para entrarem na obra como enfermeiros. Ao usarem conscienciosamente esses jovens, moços e moças, o conhecimento que adquirirem, aumentarão em capacidade, tornando-se cada vez mais qualificados para ser a mão auxiliadora do Senhor. O Senhor necessita de homens e mulheres sábios que possam desempenhar a função de enfermeiros para confortar e auxiliar os enfermos e sofredores. Oh, se todos os que se encontram aflitos pudessem ser atendidos por médicos e enfermeiros cristãos que os ajudassem a deixar seu corpo abatido e torturado pelo sofrimento aos cuidados do grande médico, olhando para ele com fé em busca de restauração. Se mediante ministração judiciosa é o paciente levado a confiar sua alma a Cristo e a trazer seus pensamentos em obediência à vontade de Deus, uma grande vitória foi alcançada. Há muitos ramos da obra a serem levados avante pelos enfermeiros missionários. Há oportunidades para que enfermeiros bem instruídos vão aos lares e ali se esforcem para despertar algum interesse pela verdade. Em quase toda a comunidade há grande número que não dará ouvidos aos ensinamentos da palavra de Deus, nem assistirá a quaisquer serviços religiosos. Se o Evangelho deve alcançar a estes, deve ele ser levado aos seus lares. Muitas vezes, o alívio de suas necessidades físicas é a única via de acesso pela qual se pode aproximar deles. Os enfermeiros missionários, que cuidam dos enfermos e aliviam as dores dos pobres, encontrarão muitas oportunidades para orarem com eles, lerem para eles a palavra de Deus e falar-lhes do Salvador. Podem eles orar com e pelas almas desajudadas, que não têm força de vontade para dominar os apetites que a paixão degenerou. Podem levar um raio de esperança à vida dos vencidos e desanimados. A revelação do amor altruísta, manifestado em atos de desinteressada bondade, tornará mais fácil a esses sofredores crerem no amor de Cristo. Muitos não possuem nenhuma fé em Deus e perderam a confiança no homem. Contudo, apreciam atos de simpatia e prestatividade.
Ao verem eles alguém sem nenhum incentivo de louvor ou recompensa terrena, vir aos seus lares, tratar dos enfermos, alimentar os famintos, vestir os nus, confortar os tristes e dirigir sempre todos de maneira terna, aquele de cujo amor e piedade o humano obreiro não é senão mensageiro. Ao verem isso, o coração deles se sente tocado. Surge a gratidão, ateia-se a fé. Veem que Deus cuida deles e estão preparados para dar ouvidos aos ensinamentos de sua palavra. Obreiros evangelistas para ministrarem aos enfermos. Tanto nos campos estrangeiros como na sua pátria, todos os missionários, tanto homens como mulheres, obterão muito mais fácil acesso ao povo e verão sua utilidade grandemente aumentada se forem capazes de prestar auxílio aos enfermos. As senhoras que vão como missionárias a nações pagãs podem, dessa forma, encontrar oportunidade para falar do Evangelho às mulheres dessas terras. Quando todas as outras vias de acesso estiverem fechadas, todos os obreiros evangelistas deviam saber aplicar os tratamentos simples que tanto suavizam a dor e afastam as doenças. Os obreiros evangelistas devem ser também capazes de dar instruções quanto aos princípios do viver sadio. Há enfermidades por toda parte, e muitas delas poderiam ser evitadas por meio da atenção às leis da saúde. O povo precisa ver o efeito dos princípios da saúde sobre o seu bem-estar, tanto para esta vida como para a vida futura. Precisa ser despertado quanto à sua responsabilidade para com a habitação humana aparelhada pelo Criador como seu lugar de morada e da qual ele deseja que seja fiel mordomo. Milhares necessitam e alegremente receberiam instrução sobre os métodos simples de tratar os enfermos, métodos que estão substituindo o uso de drogas venenosas. Há grande necessidade de instrução relacionada com a reforma dietética. Hábitos errôneos no comer e o uso de alimentos prejudiciais são, em não pequena medida, responsáveis pela intemperança, o crime e miséria que afligem o mundo. Ao ensinardes os princípios de saúde, conservai na mente o grande objetivo da reforma, que seu propósito é conseguir o maior desenvolvimento do corpo, espírito e alma. Mostrai que as leis da natureza, sendo leis de Deus, são destinadas ao nosso bem, que a obediência a elas traz felicidade nesta vida e auxilia no preparo para a vida por vir. Incentivai o povo a estudar esse maravilhoso organismo, o corpo humano, e as leis que o regem. Os que percebem as evidências do amor de Deus, que entendem alguma coisa da sabedoria e beneficência de suas leis e os resultados da obediência, virão a considerar seus deveres e obrigações de um ponto de vista completamente diferente. Em lugar de considerarem a observância das leis da saúde como um assunto de sacrifício e renúncia, considerá-la-ão como na verdade é, uma bênção inestimável. Ensinai os princípios de reforma da saúde. Todo obreiro evangelista deve sentir-se parte do trabalho que lhe é designado ensinar os princípios do viver sadio. Há grande necessidade desse trabalho e o mundo acha-se aberto para ele. Cristo confia a seus seguidores uma obra individual, obra que não pode ser feita por procuração. O cuidado dos doentes e necessitados, a proclamação do Evangelho aos perdidos, não deve ser feita por comissões ou organizações de caridade.
responsabilidade individual, individuais esforços, sacrifícios pessoais, são os reclamos do Evangelho. Saí pelos caminhos e valados e força-os a entrar. É a ordem de Cristo para que a minha casa se encha. Ele leva os homens em contato com aqueles a quem podem beneficiar. E recolhas em casa os pobres desterrados, diz ele, e vendo-o nu, o cubras. Porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Por meio do contato direto, através do ministério pessoal, devem as bênçãos do Evangelho ser comunicadas. Os que aceitam a obra que lhes é indicada não só beneficiarão a outros, mas eles próprios serão beneficiados. A consciência do dever bem executado terá uma influência reflexa sobre sua própria alma. O desanimado esquecerá o seu abatimento, o fraco se tornará forte, inteligente o ignorante, e todos encontrarão um infalível ajudador naquele que os chamou. Trabalho de casa em casa. Aqueles que se empenham em trabalho de casa em casa encontrarão oportunidades para servir em muitos ramos. Devem orar pelos doentes e fazer tudo o que estiver ao seu alcance para os aliviar de sofrimentos. Devem trabalhar entre os humildes, os pobres e oprimidos. Devem orar pelos desamparados que não têm força de vontade para dominar os apetites que a paixão tem degradado, e orar com eles também. Um esforço sincero e perseverante tem que ser envidado em prol da salvação daqueles em cujo coração se despertou algum interesse. Muitas pessoas só podem ser alcançadas mediante atos de desinteressada bondade. É mister socorrer primeiramente suas necessidades materiais. Ao verem evidências de nosso desinteressado amor, é-lhes mais fácil crer no amor de Cristo. Os enfermeiros missionários estão mais bem qualificados para este trabalho, mas outros devem juntar-se a eles. Embora não especialmente instruídos e treinados em enfermagem, podem estes aprender de seus colegas a melhor maneira de trabalhar. Um chamado para evangelistas. Estamos vivendo nos últimos dias. Aproxima-se o fim de todas as coisas. Cumprem-se rapidamente os sinais preditos por Cristo. Esperam-nos tempos tormentosos. Não pronunciemos, porém, palavra alguma de desalento ou descrença. Aquele que compreende as necessidades da situação dispõe as coisas de maneira tal que os obreiros, colocados nos diferentes lugares, possam desfrutar das vantagens que lhes permitam despertar com mais eficácia a atenção do público. Ele conhece as necessidades dos mais débeis membros do seu rebanho e envia sua mensagem tanto pelos caminhos como pelos atalhos. Ele nos ama com amor eterno. Lembremo-nos de que anunciamos uma mensagem de cura a um mundo repleto de almas enfermas de pecado. Ajude-nos o Senhor a aumentar a nossa fé e fazer-nos compreender que Ele quer que todos conheçamos seu ministério de curar e sua obra de propiciação. Ele quer que a luz de sua graça resplandeça de muitos lugares. Sanatórios como centros de evangelização. Há em muitos lugares almas que ainda não ouviram a mensagem. Por conseguinte, a obra médico-missionária deve ser levada avante com mais zelo que nunca dantes.
Essa obra é a porta pela qual a verdade conseguirá a entrada nas grandes cidades e devem ser estabelecidos sanatórios em muitos lugares. A obra efetuada pelos sanatórios é um dos meios mais eficazes de atingir todas as classes sociais. Nossos sanatórios são o braço direito do Evangelho e abrem caminhos pelos quais a humanidade sofredora pode ser atingida pelas boas novas de restauração mediante Cristo. Nessas instituições, podem os enfermos aprender a encomendar o seu caso ao grande médico, que cooperará com os seus ardentes esforços para recuperarem a saúde, produzindo-lhes cura tanto espiritual como física. Cristo não mais está em pessoa no mundo, para ir de cidade a cidade e de aldeia a aldeia, curando os enfermos. Comissionou-os, porém, com o prosseguimento da obra médico-missionário por ele iniciada. Devemos, nesse sentido, fazer tudo quanto esteja ao nosso alcance. Devem ser fundadas instituições hospitalares, onde os enfermos, tanto os homens como mulheres, sejam confiados aos cuidados de médicos e enfermeiros tementes a Deus e tratados sem o emprego de drogas. Foi-me indicado que a obra a ser feita no tocante à reforma de saúde não deve sofrer atraso algum. Por meio dessa obra é que alcançaremos almas nos caminhos e valados. Foi-me mostrado muito especialmente que, por meio dos nossos sanatórios, muitas almas receberão a verdade presente e a ela obedecerão. Nessas instituições, tanto homens como mulheres devem ser ensinados a cuidar do corpo, bem como afirmar-se na fé. Deve-se-lhe ensinar a significação de comer a carne e beber o sangue do Filho de Deus. Disse Cristo: as palavras que eu vos disse são espírito e vida. Nossos sanatórios devem ser escolas em que o ensino deverá seguir os moldes médico-missionários. Devem dar às almas feridas pelo pecado as folhas da árvore da vida, que lhes devolverão a paz, a esperança e a fé em Jesus Cristo. A obra nas grandes cidades. Prossiga a obra do Senhor. Avancem as obras médico-missionária e educativa. Estou certa de que nossa grande necessidade é de obreiros zelosos, abnegados, inteligentes e capazes. A verdadeira obra médico-missionária deve ser representada em cada cidade importante. Perguntem agora muitos: Senhor, que queres que faça? O propósito do Senhor é que seu método de curar, isento de drogas, seja evidenciado em todas as grandes cidades por meio de nossas instituições médicas. Deus reveste de santa dignidade os que, avançando sempre mais, vão a todo lugar onde possam ter acesso. Satanás dificultará a obra em tudo quanto possa, mas o poder divino acompanhará todos os obreiros fiéis. Guiados pela mão de nosso Pai Celestial, prossigamos, aproveitando todas as ocasiões de estender a obra de Deus. O Senhor fala a todos os médicos missionários, dizendo-lhes: Ide hoje trabalhar na minha vinha para ganhar almas. Deus ouve as orações de todos quantos o buscam em verdade. Possui Ele o poder de que todos carecemos. Ele enche o coração de amor, gozo, paz e santidade. O caráter está constantemente sendo formado. Não podemos perder nosso tempo agindo em oposição aos planos divinos. Médicos há
que, por haverem estado em contato com os nossos sanatórios, têm interesse em residir próximo dessas instituições. Fecham os olhos para não verem o vasto campo, negligenciado e inculto, onde o trabalho abnegado produziria bênçãos para muitos. Os missionários médicos podem exercer influência enobrecedora e santificadora. Os que assim não procedem abusam de suas faculdades e fazem um trabalho que o Senhor repudia. Preparo para uma obra rápida. Se alguma vez o Senhor falou por meu intermédio, falo-á agora ao dizer eu que os obreiros que se dedicam ao ramo da educação, pregação e trabalho médico-missionário devem andar unidos como um só homem, trabalhando todos sob a direção de Deus, auxiliando-se e abençoando-se mutuamente. Os que estiverem relacionados com nossas escolas e sanatórios devem trabalhar com entusiasmo. A obra executada sob o ministério do Espírito Santo e por amor a Deus e à humanidade receberá o selo divino e fará impressão na mente humana. O Senhor convida os nossos jovens para ingressarem em nossas escolas e prepararem-se rapidamente para o seu serviço. Devem ser fundadas escolas em vários lugares, fora das cidades, onde os nossos jovens recebam instrução que os prepare para a obra de evangelização e médico-missionária. Deve-se conceder ao Senhor a oportunidade de mostrar aos homens o seu dever e influenciar-lhes a mente. Ninguém deve comprometer-se a trabalhar durante determinado número de anos sob a orientação de um grupo de homens ou em algum ramo especial da obra do Mestre, porque o próprio Senhor chamará os homens como o fez com os humildes pescadores, e Ele próprio lhes indicará o seu território de atividades, bem como os médicos que devem seguir. Convidará homens a que deixem o arado e outras ocupações, para fazerem soar a última advertência para as almas que perecem. Há muitas maneiras de trabalhar para o Mestre. O grande instrutor despertará a inteligência desses obreiros e lhes fará ver em sua palavra coisas maravilhosas. Enfermeiros como evangelistas. Nosso exemplo é Cristo, o grande médico missionário. Dele é dito: e percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Curava os enfermos e pregava o evangelho. Em sua obra, a cura e o ensino estavam intimamente unidos. Eles não devem ser separados hoje. Os enfermeiros que recebem instrução em nossas instituições devem ser preparados para trabalharem como evangelistas médico-missionários, unindo o ministério da palavra à cura física. Nossa luz deve brilhar em meio das trevas morais. Alguns dos que hoje estão em trevas, ao perceberem um reflexo da luz do mundo, verão que para eles existe uma esperança de salvação. Vossa luz talvez seja pequena. Lembrai, porém, que Deus é quem vo-la dá e vos considera responsáveis por fazê-la brilhar. Poderá acontecer que alguém acenda na vossa a sua tocha e a sua luz seja o meio de tirar das trevas outras pessoas. Há por toda a parte, em nosso redor, oportunidades para prestarmos serviços. Devemos chegar a conhecer os nossos vizinhos e esforçar-nos por atraí-los para Cristo. Ao assim procedermos, teremos a sua aprovação e colaboração. A miúdo,
os moradores de uma cidade onde Cristo havia trabalhado manifestavam o desejo de vê-lo residir em seu meio e prosseguir trabalhando entre eles. Ele lhes dizia, porém, que seu dever era ir a outras cidades que não haviam ouvido as verdades que ele tinha para apresentar. Depois de haver comunicado a verdade aos habitantes de uma localidade, incumbia-os de prosseguirem naquilo que ele lhes comunicara e ia a outro lugar. Seus métodos de trabalho devem ser seguidos hoje em dia por aqueles a quem ele confiou a sua obra. Devemos ir de um lugar a outro, proclamando a mensagem. Logo que a verdade seja proclamada num lugar, devemos ir advertir outros. Organização de grupos. Devem ser organizados grupos e instruídos os seus membros cabalmente para se dedicarem ao trabalho como enfermeiros, evangelistas, ministros, colportores e estudantes do Evangelho, e aperfeiçoarem o caráter à semelhança divina. Nosso alvo presente deve ser o preparo para receber educação superior na escola celestial. Segundo as instruções que o Senhor me deu várias vezes, sei que alguns obreiros deveriam visitar cidades e vilas no desempenho do trabalho médico-missionário. Os que assim procederem ceifarão uma rica messe de almas, tanto das classes mais elevadas da sociedade como das mais humildes. E o caminho para esse trabalho é mais bem preparado pelos esforços dos fiéis colportores. Muitos serão chamados para o trabalho de casa em casa, dando estudos bíblicos e orando com as pessoas interessadas. Aprendam os nossos ministros, que adquiriram experiência na pregação da palavra, a dar tratamento simples e trabalharem então de maneira judiciosa como evangelistas médico-missionários. Uma obra urgente. Precisa-se agora de evangelistas médico-missionários. Não podeis dedicar anos ao vosso preparo. Logo, portas que agora estão abertas haverão de fechar-se para sempre. Proclamai a mensagem agora. Não espereis, dando com isso oportunidade a que o inimigo se aposse do campo que está agora ao vosso alcance. Grupos pequenos devem ir fazer o trabalho de que Cristo incumbiu seus discípulos. Trabalhem como evangelistas, disseminando a nossa literatura e falando da verdade às pessoas que encontrem. Orem pelos doentes, provendo-lhes as necessidades, não com drogas, mas com remédios naturais, ensinando-lhes a recuperar a saúde e evitar a doença. Deveres e privilégios dos obreiros do sanatório. A direção de uma instituição tão grande e importante como o sanatório envolve forçosamente grandes responsabilidades, tanto em questões temporais como espirituais. É de especial importância que este asilo, para os que estão doentes do corpo e da mente, seja tal que Jesus, o médico poderoso, possa presidir entre eles, e tudo o que for feito esteja sob o controle de seu espírito. Todos os que se acham relacionados com esta instituição devem qualificar-se para o fiel desempenho das responsabilidades que lhes foram confiadas por Deus. Devem dedicar-se a cada pequenino dever com a mesma fidelidade dispensada às questões de grande importância. Todos devem estudar de maneira piedosa a forma em que podem tornar-se mais úteis e tornar este refúgio para os doentes um grande sucesso. Não imaginamos com que ansiedade os pacientes com as suas várias enfermidades chegam ao sanatório. Todos à espera de auxílio,
mas duvidosos e desconfiados alguns, enquanto outros estão mais confiantes em que serão aliviados. Os que não visitaram a instituição estão vigiando com interesse toda a indicação dos princípios defendidos por seus administradores. Todos os que professam ser filhos de Deus devem ter sempre em mente que, em suas atividades, são missionários colocados em contato com todas as espécies de mentes. Haverá o refinado e o grosseiro, o humilde e o orgulhoso, o religioso e o cético, o confiante e o desconfiado, o liberal e o avarento, o puro e o corrupto, o educado e o ignorante, o rico e o pobre. Na verdade, quase toda a espécie de caráter e condição será encontrada entre os pacientes que estão no sanatório. Os que se dirigem a este refúgio vêm porque necessitam de auxílio e, dessa forma, a despeito de sua situação ou condição, reconhecem eles que não são capazes de auxiliar-se a si mesmos. Essa diversidade de mentes não pode ser tratada de igual maneira. Não obstante, quer sejam ricos, quer pobres, altos ou baixos, dependentes ou independentes, carecem de bondade, simpatia e amor. Pelo contato mútuo, devem as nossas mentes receber polidez e refinamento. Dependemos uns dos outros e estamos intimamente ligados pelos laços da fraternidade humana, fazendo-os depender da mútua ajuda. Os servos, os amigos e os senhores querem os céus que um ao outro acuda, até que em vigor se tornem seus langores. A importância das relações sociais. É mediante as relações sociais que os cristãos entram em contato com o mundo. Todo homem ou mulher que provou o amor de Cristo e recebeu no coração a iluminação divina é instado por Deus a fazer brilhar a luz na senda escura dos que desconhecem um caminho melhor. Cada obreiro deste sanatório deve tornar-se uma testemunha de Jesus. O poder social, santificado pelo Espírito de Cristo, deve ser desenvolvido para conquistar almas para o Salvador. Aquele que tem de estar em contato com pessoas que diferem tão grandemente em caráter, disposição e temperamento, terá dificuldades, perplexidades e atritos, mesmo tendo feito o melhor possível. Poderá ressentir-se com a ignorância, o orgulho e a independência que encontrará. Isto, porém, não deve desanimá-lo. Deve permanecer onde ele mandará mais do que será mandado. Firme ao princípio como uma rocha, com uma fé inteligente, deve ele permanecer incontaminado pelas influências que o cercam. O povo de Deus não deve ser transformado pelas várias influências às quais deve forçosamente expor-se. Deve antes permanecer firme por Jesus e, mediante o auxílio de seu Espírito, exercer um poder transformador nas mentes deformadas pelos falsos hábitos e contaminadas pelo pecado. A beleza da santidade. Cristo não deve ser escondido no coração e encerrado como um tesouro oculto, sagrado e delicioso, para ser desfrutado apenas pelo possuidor. Devemos ter a Cristo no coração como uma fonte de água que salta para a vida eterna, refrigerando a todos os que entram em contato conosco. Devemos confessar a Cristo aberta e destemidamente, exibindo em nosso caráter a sua mansidão, humildade e amor, até que os homens sejam fascinados pela beleza da santidade. A melhor maneira de preservarmos a nossa religião não é como fazemos com os perfumes, engarrafando-os para que a fragrância se não exale.
Os muitos conflitos e obstáculos com que nos deparamos devem tornar-nos mais fortes e dar estabilidade à nossa fé. Não devemos ser como uma cana agitada pelo vento por qualquer influência passageira. Aquecidas e revigoradas pelas verdades do Evangelho e refrigeradas pela graça divina, devem as nossas almas descerrar, expandir e espalhar a sua fragrância sobre os outros. Vestidos de toda a armadura de justiça, podemos fazer face a qualquer influência, permanecendo nossa pureza imaculada. Devem todos considerar que as reivindicações de Deus para com eles têm a primazia sobre todas as demais. Deus confiou a cada pessoa habilidades para serem desenvolvidas, a fim de que possa ela refletir a glória de seu doador. Todos os dias se deve fazer algum progresso. Se os obreiros deixam o sanatório da mesma forma como nele entraram, sem fazerem progresso definido, crescendo em conhecimento e energia espiritual, sofreram uma perda. Deus deseja que os cristãos cresçam continuamente, cresçam até a plena estatura de homens e mulheres em Cristo. Todos os que não se tornam mais fortes e mais firmemente enraizados e fundamentados na verdade estão retrocedendo constantemente. Uma luz para o mundo. Deve-se fazer esforço especial para conseguir os serviços de obreiros conscienciosos e cristãos. É desígnio de Deus que uma instituição de saúde seja organizada e dirigida exclusivamente pelos adventistas do sétimo dia, e ao serem introduzidos descrentes para ocuparem posições de responsabilidade, reina tal influência aí que falará com grande peso contra o sanatório. Deus não tenciona que esta instituição seja dirigida segundo o método de qualquer outra instituição de saúde da Terra, mas que ela seja em suas mãos uma das mais eficazes instrumentalidades de comunicar a luz ao mundo. Deve ela permanecer com habilidade científica, com poder moral e espiritual, e como uma fiel sentinela da reforma em todos os seus aspectos, e todos os que desempenham nela uma parte devem ser reformadores, demonstrando respeito para com suas normas e atentando para a luz da reforma de saúde que agora brilha sobre nós como um povo. Todos podem ser uma bênção para outros, caso se coloquem onde representarão corretamente a religião de Jesus Cristo. Mas tem havido mais preocupação em tornar a aparência exterior de toda maneira atraente para que ela possa ir de encontro às opiniões dos pacientes mundanos do que em manter uma relação viva com o céu, vigiar e orar, a fim de que esta instrumentalidade de Deus possa ser inteiramente bem-sucedida em fazer o bem ao corpo, bem como à alma dos homens. Um poder modelador. Que se pode dizer e que se pode fazer para despertar convicção no coração de todos os que se acham relacionados com esta importante instituição? Como podem eles ser levados a ver e sentir o perigo de darem passos errados, a não ser que tenham uma experiência viva nas coisas de Deus? Os médicos encontram-se em posição na qual exercessem uma influência condizente com sua fé, teriam um poder modelador sobre todos os que estão ligados à instituição. Este é um dos melhores campos missionários do mundo, e todos os que se encontram em posição de responsabilidade devem familiarizar-se com Deus e estar sempre recebendo luz do céu. Alguns há que não são o que o Senhor desejaria que fossem. São impulsivos e ásperos
e necessitam da bondosa e modeladora influência do Espírito de Deus. Nunca é cômodo tomar a cruz e seguir no caminho da renúncia. Todavia, isto deve ser feito. Deus deseja que todos tenham sua graça e seu Espírito para que tornem fragrante sua vida. Alguns são muito independentes, muito autossuficientes e não se aconselham com os outros como deviam. Deve haver em todos os que têm qualquer influência no sanatório conformação com a vontade de Deus, humilhação do eu e predisposição do coração para a preciosa influência do Espírito de Cristo. O ouro provado no fogo representa o amor e a fé. Muitos se acham quase destituídos de amor. A presunção lhes cega os olhos para as suas grandes necessidades. Existe uma real necessidade de conversão diária a Deus, de uma experiência nova e profunda e igualmente diária na vida religiosa. Deve-se despertar no coração dos médicos, em especial, um desejo mais ardente de obter aquela sabedoria que somente Deus pode comunicar. Pois, tão logo se tornam confiantes em si mesmos, são entregues à sua própria sorte para seguirem os impulsos do coração não santificado. Quando vejo o que estes médicos podem tornar-se ligados a Cristo e o que deixarão de ser se a Ele se não unirem diariamente, sinto-me cheia de apreensão pelo fato de estarem eles satisfeitos em alcançar uma norma mundana e não possuírem nenhum desejo ardente, nenhuma fome e sede das belezas da santidade, ornamento de um espírito manso e quieto, que é de grande valor aos olhos de Deus. A paz de Cristo, a paz de Cristo. Não a pode comprar o dinheiro. O talento brilhante não a pode obter. Não pode consegui-la o intelecto. É dom de Deus. A religião de Cristo. Como poderei fazer com que todos entendam sua grande perda caso deixem de pôr em prática os seus princípios na vida diária? A mansidão e humildade de Cristo é a força do cristão. Na verdade, é mais preciosa do que todas as coisas que o gênio pode criar ou a riqueza comprar. Dentre todas as coisas ambicionadas, acariciadas e cultivadas, nenhuma há de tanto valor aos olhos de Deus como um coração puro, uma disposição impregnada de gratidão e paz. Se no coração existir a harmonia divina da verdade e do amor, ela se refletirá nas palavras e nos atos. O mais cuidadoso cultivo das boas maneiras exteriores e cortesias da vida não possui poder suficiente para fechar a porta a toda impaciência, crítica rude e palavra inconveniente. O espírito de genuína bondade deve habitar no coração. O amor comunica ao seu possuidor graça, boas maneiras e beleza de comportamento. O amor aformoseia o rosto e abranda a voz, refina e eleva o homem todo. Põe-no em harmonia com Deus, pois é um atributo celestial. Muitos estão em perigo de pensar que nas responsabilidades do trabalho, escrevendo e desempenhando as funções de médico ou desincumbindo-se dos deveres dos vários departamentos, são desculpados se deixarem de orar, negligenciarem o sábado e forem descuidados para com os serviços religiosos. Dessa forma, as coisas espirituais são rebaixadas para ir ao encontro de sua conveniência. Enquanto os deveres, a abnegação e as cruzes ficam sem ser tocadas. Nem os médicos,
nem os auxiliares devem procurar realizar seu trabalho sem tomar tempo para orar. Deus gostaria de ser o auxiliador de todos os que professam amá-lo. Se estes viessem a ele com fé e, sentindo a sua própria debilidade, implorassem seu poder. Ao se separarem de Deus, sua sabedoria se tornará em loucura. Ao se sentirem pequenos aos próprios olhos e se confiarem inteiramente ao seu Deus, então Ele será o braço do seu poder e o sucesso acompanhará os seus esforços. Quando, porém, permitem que a mente se afaste de Deus, Satanás assume o poder e controla os pensamentos e perverte o discernimento. Irmãos, peço-vos que vos volvais, tendo em vista apenas a glória de Deus. Tornai seu poder vossa dependência, sua graça vossa força. Pelo estudo das Escrituras e oração fervorosa, procurai obter clara percepção de vosso dever e executai-o depois fielmente. É necessário que cultiveis a fidelidade nas pequeninas coisas, e ao assim fazerdes, adquirireis o hábito da integridade nas responsabilidades maiores. Os pequenos incidentes da vida diária passam-nos muitas vezes despercebidos, mas são estas coisas que moldam o caráter. Cada acontecimento da vida é importante para o bem ou para o mal. A mente precisa ser educada pelas provas diárias, a fim de que possa obter poder para ficar firme em qualquer situação difícil. Nos dias de prova e perigo, precisareis ser fortalecidos para permanecer firmemente ao lado do direito, a despeito de todas as influências contrárias. Avançar no conhecimento. Deus está desejoso em fazer muito em vosso favor, se tão somente sentirdes vossa necessidade dele. Jesus vos ama. Procurai sempre andar na luz da sabedoria de Deus e, através de todas as mutáveis cenas da vida, não descanseis, até que saibais estar a vossa vontade em harmonia com a do vosso Criador. Por meio da fé nele, podeis obter força para resistir a toda tentação de Satanás, e dessa forma crescer em poder moral a cada prova vinda de Deus. Se no poder de vossa vontade, unido ao poder divino, vos empenhardes na obra de maneira zelosa, podereis tornar-vos homens de responsabilidade e influência. Exercitai as energias mentais e, sob hipótese alguma, negligencieis as energias físicas. Não permitais que a indolência intelectual vos obstrua o caminho para conhecimentos mais avançados. Aprendei tanto a refletir como a estudar, a fim de que vossa mente possa ampliar-se, fortalecer-se e se desenvolver. Jamais penseis que aprendestes o suficiente e que podeis agora diminuir os vossos esforços. A mente desenvolvida constitui a medida do homem. Vossa educação deve continuar por toda a existência. Cada dia deveis estar aprendendo e pondo em prática o conhecimento adquirido. Cresceis em verdadeira dignidade e valor moral ao praticardes a virtude e abrigardes no coração e na vida a retidão. Não permitais seja o vosso caráter atingido pela mácula da lepra do egoísmo. Uma alma nobre, de parceria com um intelecto aperfeiçoado, tornar-vos-á homens a quem Deus usará em posições de sagrada confiança. Deve constituir obra precípua de todos os que se acham relacionados com esta instituição, serem eles próprios retos diante de Deus e depois, no poder de Cristo, permanecerem inatingidos pelas influências errôneas, às quais estarão expostos.
Se fizerem dos amplos princípios da palavra de Deus o fundamento do caráter, poderão eles estar rodeados por quaisquer influências deletérias, onde quer que o Senhor em sua providência os chame, e, contudo, não se desviarem do caminho da retidão. Alegria! Em sanatórios e hospitais, onde as enfermeiras estão em relações constantes com grande número de doentes, requer-se um esforço decidido para se manterem sempre de bom humor e alegres, e manifestarem uma consideração inteligente em cada palavra e em cada ato. Nestas instituições, é da máxima importância que as enfermeiras se esforcem por desempenhar seu trabalho com sabedoria e acerto. Necessitam lembrar-se constantemente de que no cumprimento dos seus deveres cotidianos estão servindo a Jesus Cristo. Uma mente ágil. Os doentes têm necessidade de que se lhes digam sábias palavras. As enfermeiras devem estudar a Bíblia diariamente para que se possam habilitar a pronunciar palavras que iluminem e auxiliem o sofredor. Os anjos de Deus estão nos quartos onde tais doentes são tratados, e a atmosfera que rodeia a alma de quem dá o tratamento será pura e fragrante. Médicos e enfermeiras devem nutrir os princípios de Cristo. Suas virtudes se devem manifestar na vida dos mesmos. Então, mediante o que dizem e fazem, atrairão o doente ao Salvador. Enquanto aplica o tratamento para a restauração da saúde, a enfermeira cristã, de maneira agradável e com êxito, atrairá o espírito do paciente para Cristo, o médico da alma, da mesma maneira que do corpo. Os pensamentos apresentados um pouco aqui, um pouco ali, exercerão sua influência. As enfermeiras de mais idade não deverão perder ensejo favorável de chamar a atenção do doente para Cristo. Elas devem estar sempre preparadas para misturar a cura espiritual com a física. Pela mais bondosa e terna maneira, cumpre a enfermeira ensinar que aquele que se quer curar precisa deixar de transgredir a lei de Deus. Necessita deixar de preferir uma vida de pecado. Deus não pode abençoar aquele que continua a trazer sobre si mesmo doença e sofrimento por uma voluntária violação das leis do céu. Mas Cristo, mediante o Espírito Santo, vem como um poder que cura aos que deixam de fazer o mal e aprendem a praticar o bem. A eficiência depende do vigor. A eficiência da enfermeira depende em grande parte do seu vigor físico. Quanto mais robusta, tanto mais estará apta a suportar a fadiga no tratamento do enfermo e a cumprir com bom êxito os seus deveres. Os que cuidam dos doentes devem prestar particular atenção à dieta, limpeza, ar puro e exercício. Precauções especiais da parte da família permitir-lhe-ão também suportar as fadigas suplementares trazidas sobre ela e auxiliá-la-ão a evitar o contágio da doença. As enfermeiras e as pessoas que entram no quarto do doente devem se dominar, ser calmas e animosas. Evite-se toda pressa, nervosismo ou confusão. As portas devem ser abertas e fechadas sem ruído e toda a casa deve estar tranquila. Em casos de febre, necessita-se de especial atenção ao vir a crise e a febre estar declinada. É muitas vezes necessária uma constante vigilância. A ignorância, esquecimento e negligência causaram a morte de muitas pessoas que teriam vivido se houvessem recebido o conveniente cuidado de uma enfermeira judiciosa e inteligente.
Integridade entre os obreiros. Os auxiliares do sanatório não devem sentir-se livres para apoderar-se, para uso particular, de artigos alimentícios oferecidos aos pacientes. De modo especial, a tentação é forte em condescender com coisas permitidas aos recém-chegados, os quais devem ser aos poucos induzidos a corrigir hábitos perniciosos. Alguns obreiros, à semelhança dos filhos de Israel, permitem que o apetite pervertido e os antigos hábitos de condescendência clamem por vitória. Como o antigo Israel, anseiam eles pelos alhos e as cebolas do Egito. Todos os que se acham ligados com esta instituição devem seguir estritamente as leis da vida e da saúde, não dando dessa forma, por seu exemplo, nenhum apoio aos hábitos errôneos dos outros, os quais tornaram necessária a vinda deles ao sanatório em busca de alívio. Os empregados não têm nenhum direito de servir-se de bolachas, nozes, passas, tâmaras, açúcar, laranjas ou frutas de qualquer espécie, pois, em primeiro lugar, ao comerem essas coisas entre as refeições, como geralmente fazem, estão prejudicando os órgãos digestivos. Nenhum alimento deve ser posto na boca entre as refeições. Além disso, os que participam destas coisas estão apropriando-se daquilo que lhes não pertence. A tentação de provarem o alimento que estão manuseando está sempre diante deles, e aí está uma excelente oportunidade de adquirirem o controle do apetite. O alimento, entretanto, parece estar sobrando, e eles se esquecem de que tudo isso representa grande valor em dinheiro. Um e outro condescende irrefletidamente com o hábito de provar e se servir, até imaginarem não haver nenhum pecado real na prática. Evitem todos acariciar esta maneira de ver o assunto, pois a consciência está assim perdendo a sua sensibilidade. Alguém poderá arrazoar. Um pouco que eu usei não tem muita importância. Mas surge a pergunta: a pequena quantidade diminui o pecado do ato? Além disso, o pouco que a pessoa usa pode não representar muito, mas quando 5 agem no mesmo sentido, 5 pequenas quantidades são usadas. Em seguida 10, 20 ou mais. Podem pensar da mesma forma, até que cada dia, em prejuízo próprio, venham os obreiros apoderar-se de muitas pequenas quantidades, das quais não têm o direito de apropriar-se. Várias quantidades pequenas tornam-se muitas no fim. A maior perda, porém, sofrem-na os que se desviam do caminho, pois estão violando os princípios do direito e aprendendo a encarar a infidelidade nas pequenas coisas como não sendo nenhuma transgressão. Esquecem-se das palavras de Cristo. Quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Quando se faz um esforço para corrigir essas práticas, é isso geralmente recebido como uma indicação de mesquinhez da parte dos dirigentes, e alguns não efetuarão nenhuma mudança, mas continuarão endurecendo a consciência até que esta se torna cauterizada, como se o fora por um ferro quente. Opõem-se a qualquer restrição e agem e falam desafiadoramente, como se seus direitos houvessem sido violados. Mas Deus considera todas estas coisas como roubo, e dessa forma é levado o registro para o céu. Toda fraude e dolo são proibidos na palavra de Deus.
O roubo direto e a falsidade clara não são pecados nos quais as pessoas de respeitabilidade estão em perigo de cair. É a transgressão nas pequenas coisas o que primeiro afasta de Deus a alma. Pelo único pecado de participarem do fruto proibido, Adão e Eva abriram as comportas da desgraça sobre o mundo.